Hoje a gente vai seguir, então, com a nossa prática baseada em evidência e na mesma linha da semana passada, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a insônia, que pode estar te incomodando um pouquinho nesse tempo que a gente está vivendo, tá bom? Se você perdeu o vídeo da semana passada, eu vou deixar o link aqui para você, assim como o link do artigo de hoje, que vai falar um pouquinho de como, se a insônia, né, ela pode predispor o indivíduo a desenvolver a dor crônica de um tipo específico que a gente chama de generalizada. Eu já vou explicar o que é a dor generalizada. Eu gostaria de falar primeiro sobre o fator de risco. Então, na verdade, o que o artigo é um artigo de estudo longitudinal, ou seja, que acompanhou as pessoas. Ele foi realizado na Suécia, tá? É diferente no Brasil? Sim, as populações, as características são diferentes, mas se eles encontraram alguma relação, pode ser que aqui para a população brasileira isso ocorra também. Então, sim, é generalizável, tá bom? Eu quero começar falando um pouquinho sobre o fator de risco. Então, o fator de risco é uma característica, uma atitude, algo assim, que possa influenciar o indivíduo a predispor alguma disfunção, né? Na verdade, a desenvolver alguma disfunção. Então, aqui eles analisaram a insônia e mais algumas características específicas, tanto de comportamento quanto como sexo, né, idade, características do indivíduo e características perante a presença, características de enfrentamento de dor, por exemplo, tá bom? Então, por exemplo, o fator de risco é muito utilizado para as pessoas que fumam. Então, se você fuma, você tem uma maior predisposição, um fator de risco que aumenta a chance de você ter uma disfunção respiratória, por exemplo, tá bom? Então, esse estudo acompanhou os 959 participantes por 2 anos, tá bom? E esses participantes, eles tinham que apresentar uma dor local ou uma dor regional, tá bom? Como que eles identificaram se a dor era local ou regional ou generalizada? Então, tá aparecendo para vocês, eles se basearam nesse estudo. Na verdade, tem dois bonequinhos aparecendo aí. O que tá sem pintar foi do primeiro estudo, de 1986, se eu não me engano, que estipulou, então, um bonequinho que as pessoas pudessem, né, uma imagem que a pessoa pudesse transcrever, então, pintar mesmo os locais de dor, tá bom? O outro é uma figura colorida, de um estudo um pouco mais recente, tá bom? Vou deixar a referência dos estudos para vocês aqui embaixo também. Então, se a pessoa ela pintasse uma ou 2 áreas de dor, ela era considerada como tendo uma dor local. Se ela pintasse entre 3 e 6, ela tinha uma dor regional moderada. Entre 7 e 17, uma dor regional severa, mas que não se encaixasse para dor generalizada, para o parâmetro que eles utilizaram para dor generalizada, que é uma dor em pelo menos 2 hemicorpos, então tinha que ser do lado direito e esquerdo, e que eles pintassem o bonequinho em alguma região, tanto na parte da frente como atrás. Isso foi o que eles consideraram como dor generalizada, tá bom? Eles classificaram a insônia desses pacientes pelo índice de severidade de insônia, e aí os pacientes também foram divididos em 4 grupos. Sem insônia, insônia leve, insônia moderada e insônia severa, tá bom? Todos esses pacientes apresentavam um quadro de dor com duração de pelo menos 3 meses, o que caracteriza uma dor crônica segundo a Sociedade Internacional de Dor, tá bom? Por que esse estudo ele tem uma relevância? Porque a dor crônica ela afeta 20% da população em geral, tá bom? Seja ela local, ou seja, numa região específica. No ombro, no joelho, na lombar e generalizada. Por exemplo, uma disfunção que é bem comum que a gente chama de fibromialgia. Então, a pessoa apresenta vários locais de dor ao longo do corpo. Então, isso é uma dor generalizada, tá bom? É muito importante esses estudos com dor crônica, porque a dor crônica, como ela afeta o indivíduo por muito tempo, né, no mínimo de 3 meses, ela acarreta altos gastos na saúde pública ou nos investimentos da própria pessoa particular, tá bom? Então, acarreta, além disso, afeta também a qualidade de vida, mas os gastos, eles são altíssimos, assim como o afastamento do trabalho, por exemplo. E daí, muitos pacientes que têm dor generalizada, eles relatam que a dor, ela começou em um local específico. Mas essa transição de dor local para generalizada, ela ainda não está bem estabelecida. Então, qual é o mecanismo que está envolvido, por exemplo,
não está estabelecido na literatura. Então, muitos estudos têm olhado para identificar como essa transição ela ocorre, tá bom? Vários estudos, então, eles antes desse estudo específico, demonstraram a relação entre a insônia com dor local ou dor generalizada, mas eles não utilizaram instrumentos válidos para avaliar o sono. Esse é o diferencial que eles têm dos outros estudos, porque eles utilizaram um instrumento que está válido, né, que a gente já conversou nos outros vídeos, e classificaram, então, como eu falei, através do índice de severidade de insônia. Então, esse foi um instrumento que eles utilizaram. Dividiram os 4 grupos e aí eles também incluíram, para verificar o que influenciava, né, esse desenvolvimento de dor generalizada, outros fatores, então como sexo e idade, nível de escolaridade, depressão e ansiedade, questionário, né, que avalia o bem-estar geral do indivíduo, avaliou a catastrofização da dor, que é quando a pessoa, ela vive aquela dor, então a dor dela é só aquilo, né? Então incomoda tanto que ela não consegue pensar em outra coisa que não a dor. E catastrofiza por quê? Porque a pior dor, comparado com tudo que ela já sentiu e comparado com outras dores de outras pessoas também. Então é um quadro assim realmente um comportamento negativo frente à situação de dor, seja ela aguda ou crônica, como no caso do artigo. E aí também avaliaram a intensidade da dor, com uma escala numérica de dor, que você pergunta para o indivíduo, né, como tá a dor dele hoje, ou ontem, ou com referência a uma semana, e ele classifica entre 0 e 10. 0 nenhuma dor e 10 a pior dor que você já sentiu, que o paciente sentiu na vida, tá bom? Depois que eles forem, os indivíduos foram admitidos, então, para o estudo, eles perguntavam se tinha insônia sim ou não, e aí aplicava-se o questionário, tá bom? Então, quanto maior a pontuação, pior o tipo de insônia. E o que eles encontraram? Então, estou trazendo aí, né, uma tabela para vocês. Eles têm 2 tabelas nesse estudo. A tabela 2 é mais de análise estatística, eu vou relatar um pouquinho para vocês, mas a tabela 1 eu acho bem interessante. Então, de toda a população, né, de quase 960 participantes, quase 60% eram mulheres e 40% eram homens, uma média de idade de 56 anos, e desses, 85 pacientes, desenvolveram dor regional severa ou generalizada depois de 2 anos, tá bom? A tabela 1, que vocês estão vendo aí, né, como eu disse, ela mostra que as mulheres são mais propensas, né, a ter insônia leve. As pessoas que têm uma graduação, né, que foram até a universidade, têm um grau de insônia moderado. A insônia, né, ela diminui com a idade. E com relação aos outros fatores, que eram catastrofização, ansiedade, depressão e dor, todos estavam relacionados com a insônia, né? Então, a presença disso piorava o quadro de insônia do paciente, podendo ter essa relação com essa dor generalizada. E aí, então, eles fizeram as análises estatísticas e o que foi encontrado? Que a insônia, a presença, né, de insônia moderada ou severa aumenta o risco de desenvolver a dor regional severa ou generalizada após esses 2 anos. Se você é mulher, se você não fez um curso de graduação, né, um curso de nível superior, tem mais que 45 anos e apresenta uma dor regional moderada numa avaliação inicial, você tem maior chance de desenvolver uma dor regional moderada uma dor regional severa ou generalizada. E aí, a presença de insônia leve, então, ela não aumentou o risco, né? Então, se você tem insônia leve, a chance de você ter um quadro de dor crônica, ela não tá aumentada. Mas se você tem uma insônia moderada ou severa, sim, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que os indivíduos que têm, né, essa dor localizada, principalmente de nível moderado, eles vão ter uma maior chance de desenvolver a dor generalizada, tá? E principalmente se eles têm fator de insônia, né? Então, a presença de insônia presente junto com essa dor regional moderada, tá bom? Então, o que isso quer dizer, né?
Se você lembra, semana passada a gente falou dos exercícios, que os exercícios eles melhoram muito, né, a qualidade do sono, tá bom? Então essa talvez seja uma saída para você. Viver nessa situação desconfortável, principalmente no sono, que é quando a gente recarrega as nossas energias, ela pode te trazer no futuro uma série de outras complicações, né? Então dor generalizada é algo que também é altamente limitante, né? E talvez iniciar uma prática de exercício já vai te ajudar a melhorar isso e a evitar consequências que são futuras, né? Então tente pensar sempre por esse lado, tá bom? Mas o que não pode esquecer é que tem um nível específico de insônia, então ela tem que ser, se ela for leve não vai influenciar, então ela tem que ser de moderada a severa para poder ter essa relação, tá bom? O que eu gostaria de ter mostrado para vocês era isso hoje. Esse estudo muito legal, avaliou muitos pacientes. A revista é uma revista muito boa e também tem uma associação ali com a Sociedade Internacional de Dor, né? Então o estudo tem uma alta qualidade metodológica, confiável. E eu espero que tenha esclarecido, né? Deixado vocês um pouquinho mais interessados sobre esse assunto de atividade física, insônia e dor, tá bom? Obrigada, espero vocês a semana que vem. Tchau!